Isso. Caramba. No Play Center me deram a oportunidade de deixar eu ganhar comissão. De office boy eu fui ser chefe de pipoqueiro. Depois chefe de um troço que chamava Quem é você? É um negocinho, um computador que dizia a personalidade da pessoa. E eu já tinha um time, umas meninas que eu tomava conta que eram recepcionistas. Uma delas é minha opressora. A minha esposa. Então, eu conheci ela tinha 14, eu tinha 21. A irmã dela trabalhava comigo, eu já era gerente. Aí a irmã dela faltava e eu colocava ela no lugar para a irmã dela não perder o emprego por causa da condição social que eles precisavam do dinheiro. Sim. E aí eu fazia aquelas manobras e tal e conheci ela fazendo isso, né? Eu conheci a irmã, elas eram muito parecidas, eu punha no lugar da outra e aquilo foi virando uma convivência e aí eu tomei um golpe, tô golpeado até hoje, faz 45 anos. Caramba. Foi pego. Eu tenho a mesma opressora faz 45 anos, Dona Marlene Rufino. Bom, parabéns. Parabéns. E como que foi Aí lá eu virei supervisor, encarregado, supervisor, gerente, diretor. Lá eu cresci. Ao tal do cara, oi, como é que é o primeiro milhão, o avião, o carro alemão? Cara, eu já tinha carro alemão lá. Não precisa ter um CNPJ para ter um carro alemão. Eu tinha lá. No CNPJ deles, o passivo era deles, o dinheiro era meu. E como que era? O que você fazia exatamente ali? Você falou que foi a primeira vez que deram a oportunidade de ser comissionado. Qual que era o trabalho ali? Ser chefe de pipoqueiro. Tinha 2 carrinhos de pipoca no aeroporto de Congonha. Eu vendia pipoca. Os 2 carrinhos de pipoca, meus pipoqueiros eram impecáveis. E nós vendíamos pipoca assim, hoje tudo é cartucho, naquela época não tinha cartucho, era saquinho. O Play Center desenvolveu o cartucho, era do grupo Play Center. E aí os carrinhos de pipoca todo bonito, tipo Disney, e eu tinha no aeroporto de Congonhas, depois no Shopping Guatemi, depois no Shopping Eldorado, depois uma área de lazer chamada Playland. E eu comandava tudo aquilo no país inteiro. Caramba! A Playland, então, A você Playland, aham. Caraca. Eu já fiz um aniversário no Playland. 7 anos. Aquilo era comando meu, aquele time. Eu ia trabalhar com meus filhos. Eu deixava os filhos com o supervisor da área, ficavam brincando e cuidando das crianças, enquanto eu trabalhava. Eu trabalhava de segunda a domingo. E aquilo lá roda... Sem interrupção, tá? Sem férias e sem interrupção. Fiz isso 16 anos. Sem férias, sem interrupção, de segunda a domingo. 16 não, porque eu comecei a chefiar com 15. Eu entrei com 13, comecei a chefiar com 15 para 16. Bom, eu fiz isso 14 anos por aí. De segunda a domingo, área de entretenimento. Sim. O movimento é na semana, mas como era shopping, abre de segunda a domingo, eu trabalhava de segunda a domingo e ele deixava eu ficar com um pedacinho comissionado. Eu faço isso com o meu time hoje, tá? Meu time ganha bem. Eu não pago salário mínimo para ninguém, mas não sou eu que pago bem, eles ganham. Porque eu motivo ele a ser dono da empresa, eles trabalham para eles. Eu tenho gente comigo em média com 15 anos, mas eu tenho gente com 35 anos. Cresceram lá, moram em Alphaville como eu moro e trabalham comigo, só que trabalham para eles. Espírito de dono. O que eu falo, eu só falo daquilo que eu faço. Meu time... Agora, olha que interessante. Como é que eu fortaleci meu time? Como é que eu preparo meu time com tapete vermelho? O tapete vermelho é colocado pro meu time. Mas e o cliente, e o fornecedor, e o parceiro? Vem depois. Primeiro eu ponho o tapete vermelho pro time. Aí passa a minha... Não é o time de linha de frente, o marketing, vendas, o operacional. Não. A faxineira. A primeira pessoa que pisa no meu tapete vermelho é a minha faxineira. Depois o segurança, depois a manutenção, depois vem o vendedor, vem o gerente, depois vem todo mundo, tá? Agora o tapete vermelho tá pisoteado pelo time todo. A hora que o cliente aparece, o parceiro aparece, o meu tapete vermelho tem vida. Tem energia, tem espiritualidade, tem calor humano. Aí, aquilo absorve o cara e ele deixa de ser cliente e passa a ser uma pessoa conquistada pelo time. Porque quem atende a pessoa não sou eu, é o time. Quem tem que ter força é o time. Quem passa essa força sou eu. Eu faço isso desde pequenininho, desde 15 anos, quando eu ganhei a minha primeira equipe, que eram os 2 pipoqueiros. Meus pipoqueiros eram tratados com excelência. E nós fazíamos o maior volume de pipoca. A minha meta era 0,8, eu fazia 0,36. Aí me deram mais coisa para cuidar. E quanto que você ganhava nessa época aí, gerenciando as Playlandia? Não, eu comecei ganhando um salário, depois 2 salários, depois comissão. Cara, aí, quando eu saí de lá, em 88, 89, por aí, eu ganhava 121 salários. Nossa, mãe do céu. Caramba. Aí, com detalhe, 121 salários com liberdade de fazer o que eu quisesse, porque as metas que me davam era café pequeno, eu nunca liguei pra meta. Meta pra mim sempre foi tipo assim, então, obrigado, viu?
Meu propósito tá muito além da sua meta. Tá? Como você era comissionado, né? Quanto mais você girava ali, mais Queria nem, mas antes de ser comissionado, eu era o primeiro que chegava na empresa, olha isso. Antes de ser comissionado, eu era o primeiro que chegava. Eu queria saber como é que aqueles caras ganhavam dinheiro. Porque eles chegavam muito cedo. Por que eles chegam tão cedo se são ricos? E eu comecei a chegar mais cedo que eles. Queria saber o que eles faziam. E por que eles não vão almoçar, não usam uma hora para comer? Eu parei de usar uma hora para comer. Ninguém precisa de uma hora para comer. Eu descobri lá. Aí, o cara falou assim, mas deu 6 horas, apitava, todo mundo ia embora. Eles não iam fazer reunião, que no silêncio era melhor para fazer reunião do dia com a diretoria. E eu ficava lá para ver o que eles faziam. Eles viram que eu ficava muito tempo e ainda era mais trabalho. E deixaram eu ganhar. E eu só continuei fazendo a mesma coisa. E hoje que eu faço meus negócios? A mesma coisa. Eu comecei a empreender, gente, pequeno. O que eu continuei fazendo no CNPJ do outro? Espírito empreendedor. Eu trabalhava para mim. Comportamento de dono. Sustentabilidade. Hoje todo mundo fala sustentabilidade. Eu entro num banheiro e economizo papel num banheiro público, no estádio de futebol. Eu me instalo em qualquer hotel que é cheio de estrela e cheio de toalha, eu uso uma só. Eu faço sustentabilidade para mim, para minha mente, para o meu cérebro. Eu tenho comportamento de sustentabilidade. Eu sou sustentável comigo mesmo. Porque, cara, é dali que começa tudo, tá? Quem é você? Você quer enganar quem? Você não vai enganar ninguém. Cara, você não engana uma criança de 2 anos, você não consegue enganar. Se você sorrir para ela e for média, ela mostra a língua para você. Se for de verdade, ela dá sorriso para você. Ninguém engana ninguém. Então, procure ser você a melhor pessoa. E, por consequência, você vai dar o melhor resultado naquilo que você... Qual foi a trajetória? Não, então, eu só saí do Play Center, aí, olha, não fui por risco, tá? A gente tinha caminhão, eu sempre empreendi, eu ganhava muito bem, empreendia na minha família foi toda crescendo. Eu tenho uma família de 150 pessoas, tem 101 CNPJ, não tem nenhum coitadinho, tá? Nós estamos ajudando um por um. Todo mundo está na mesma favela. Um ajudando o outro. Ajudando quanto? Com dinheiro? Não. Com ideia, oportunidade e exemplo e sensação de segurança. Fome você não vai passar. Você está comigo, tá? Não tem ex-irmão, ex-primo, ex-pai, ex-mãe. Vem todo mundo junto. E nós fomos trazendo todo mundo. Eu investia e eles trabalhavam. Parceria. Os caminhões, eu comprava, um dirigia, tinha um motorista e a gente rachava o resultado. Quando os caminhões bateram, eu fui proteger a credibilidade. Por isso que eu digo, eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu nunca fiquei sem credibilidade, eu só ficava sem dinheiro. Quando os caminhões bateram, nós quebramos. Mas tinha as peças dos caminhões, porque não dava para recuperar os caminhões. Fomos vender peça, porque meu irmão tinha uma oficina, fomos vender peça. Desmontaram o caminhão e foi vender peça. Para vender certinho, teve que formalizar, legalizar. Então nós abrimos uma empresa chamada JR, que é a empresa que nós temos até hoje. E aquilo virou... Para vender aquelas peças, precisou comprar mais peça. Aí precisou comprar outro caminhão. E aquilo foi tomando forma e hoje é a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina. Desmonta um caminhão grande a cada 3 horas. Caraca. Então, tipo assim... Foi acontecendo. E eu só saí do meu trabalho e fui lá junto com eles desmontar caminhão, porque eu precisava pagar as contas, deixei em ordem, aí ficou 6 funcionários. Olha que legal você cuidar das pessoas. Para os caras não ficar sem emprego, inclusive 3 eram meus parentes, para não ficar sem emprego, eu mantinha a empresa aberta e ficava com os 2 trabalhos. Ia nos 2. 16, 18 horas por dia. Nos 2 trabalhos. Até o negócio que eu tinha de peça ficar sustentável a ponto de poder ficar sem o primeiro trabalho. Aí eu fui negociar com meus patrões para eu poder sair. Porque eu tinha respeito por eles, eles cuidavam de mim e eu cuidava deles. Uhum. Não deixaram eu sair. Demorou 2 anos para autorizar eu ir embora. E eu fiquei lá obedecendo a ele 2 anos e não fui embora. Quando ele falou que agora pode ir, mas se precisar volta, eu já tinha a sensação de segurança, se precisar tinha um emprego de volta. Eu fui tocar o meu negócio, eu não fui por risco, tá? Meu negócio é um acidente de percurso, que foi quando os caminhões bateram. E desse acidente de percurso, eu vi que copiei. Eu vi que naquele mercado de peça tinha roubo alto, gente fazendo coisa errada, gente fazendo aquilo tudo bagunçado. Eu achei que aquilo podia ser feito de forma diferente. Quando meu filho veio, Arthur Rufino, quando o Arthur Rufino veio, ele veio com ideias, com tecnologia, com inovação, andou 9 países para saber como é que funcionava a reciclagem lá fora e inovou o nosso negócio. Por isso que nós somos referência até hoje e só faz igual a nós, ou às vezes nem tão bom, nos Estados Unidos e no Japão. E mesmo assim nós vamos copiar para melhorar o nosso. Caraca, meu. E como é que funciona na prática o negócio, assim? Por exemplo, sei lá, tem um caminhão lá, tá? Não dá mais para usar, sei lá. Como é que funciona na prática? Não é que não dá para usar. Nós compramos justamente aquele que é bom. Porque se você desmontar um caminhão velho, ninguém quer uma peça velha. Sim. A gente pega os caminhões de seguradora que bate.
Bateu e estragou a cabine, mas o caminhão tá todo lá. Deu PT no caminhão. Às vezes nem deu PT, é que fica caro para arrumar, porque peça de reposição na concessionária é muito caro. Sim. O cara resolve vender. Nós damos baixa nesse veículo, dá baixa no certificado e vende como peça. Caminhão seminovo. Nós não vamos lá atrás buscar caminhão com 20 anos de uso. Isso é velho. Ônibus, a mesma coisa. Ônibus urbano, com 10 anos tem que sair da linha, não pode rodar mais. Então não é velho. A gente desmonta os ônibus e vende peça, porque a parte de baixo é igual ao caminhão. Entendi. Então, é um processo, e eu não falo abertamente, porque o nosso mercado tem muita oportunidade. Por que as pessoas não crescem nesse mercado? Nós somos número 1 e não conseguimos absorver, ou seja, tomar conta nem de 2, 3% do mercado que existe. Então, assim, tem muito mercado. Só que quanto mais gente se formalizar, mais forte fica. Por isso que eu falo abertamente. Tem muita gente para ser atendida, além da nossa capacidade de atender. Então, quem quiser vir para o mercado, vem, um mercado extraordinário, crescemos. Às vezes que eu quebrei nesse mercado é porque eu inventei moda. Eu não sou bom em peça usada, para que eu fui comprar concessionária? Tá procurando quebrar. Para que você foi comprar filial não sei aonde? Ei, você não é bom no seu negócio? Agora você tem uma rede de negócio, tem franquia, tem não sei o quê. Mas você ganhava 15%, 20%, agora você ganha 2%, que vantagem tem? Ficou inchado, agora você está sujeito a quebrar. Porque é difícil voltar. Sim, sim. Então, na realidade, às vezes que eu quebrei, eu sei exatamente o que eu fiz. Foi vaidade. De você querer abraçar o mundo e fazer mais não sei o quê, porque estão dizendo que você é o cara. Não, você é o cara idiota que vai quebrar, tá? Você põe, investe, fica gigante, a bolha fura e você está enrolado. Então, preparei meus filhos para vir junto, que eu acho super importante. A família vir. Meus filhos aprenderam a trabalhar comigo desde os 7, dos 9 anos. Uhum. Nasceram no carpete e foram trabalhar cedo. Uma empresa familiar, então. Familiar, totalmente familiar. Meus filhos cada um tem o seu próprio negócio, mas todo mundo aprendeu comigo, lá. A cultura é a mesma, os valores são o mesmo, os valores de família é básico, e meus filhos têm liberdade e foram educados com democracia cubana. Sabe como é que funciona? Direito de concordar com a mãe não pode sair. Eu fui criado assim, deu certo. Meus filhos foram criados assim, deu certo. Ah, não é o tamanho do negócio dele. Então, ele não pode sair de casa, passar em frente à minha casa ou à empresa sem dar beijinho. Os valores foram preservados. Eles se tornaram boas pessoas. E até hoje, por exemplo, em casa não se pode andar de moto. Mas os caras são tudo, anda de carro esporte, estão bem sucedidos. Então, moto a mamãe não quer, tá? Então não anda. Eu tô falando de bebê de 41 anos, tá? Que já é escritor, já é palestrante, já é mentor. Ele não pode comprar uma moto que a mamãe não deixa. Tem uma hierarquia, né? Hierarquia, aprendi com os japoneses. Cara, quem tá cabelo branco, esse cara tem mais conhecimento, então ouve ele primeiro, tá? E a gente faz isso e nunca teve DR, não tem falta de respeito, tem carinho. E a hora que eu quero dar conselho na empresa dos meus filhos, em vez de eu me posicionar, dizer que eu sei, que eu faço, que eu